Oi pessoal, tudo bem? Graça e paz. Dentro de alguns minutinhos a gente vai começar a nossa live diária. Lembrando que nesse mês de maio, todos os dias, de segunda a sexta, estarei aqui com você trazendo uma palavra a respeito de dons espirituais, ok? Você que tem curiosidade de saber sobre esse assunto, uma capacitação, o que eu carrego, o que Deus me deu de capacidade, de habilidade para que eu possa desenvolver. Então a ideia é durante todo o mês de maio, de segunda a sexta, aqui, meio-dia, a gente tem esse papo e vai ser bênção em nome de Jesus. Bom, vamos lá, vamos começar. Vamos falar a respeito, vamos continuar falando daquilo que começamos ontem. Ontem nós começamos falando a respeito do que vem a ser um dom. Eu quero relembrar um pouco aqui a respeito dessa definição, a respeito do que vem a ser um dom. Nós precisamos entender dentro dessa definição, porque a definição que eu vou passar para vocês aqui, eu passei ontem. Mas eu vou passar novamente só para a gente lembrar, porque hoje eu quero entrar especificamente a respeito de quais são as habilidades que Deus distribui, né? São infinitas? Não, não são infinitas. Eu vou te passar quais são aqui durante as nossas lives e você vai se identificar com algumas delas, ok? Mas dentro de uma definição, para que você consiga entender bem, porque essa definição que eu passo, ela guarda o seu coração. Por que guarda o seu coração? Porque nós acreditamos muitas vezes que o dom é uma habilidade que nasceu de nós, não em nós. Ou seja, olhamos dentro, nós temos um olhar a partir de um talento. E na verdade não é um talento natural. Um dom espiritual não é um talento natural. Um talento, ele é dado no seu intelecto, um talento é dado na sua alma, um talento é algo dado a você fisicamente, mas o dom é algo dado a você espiritualmente. Então você precisa ter uma visão de dons a partir de uma concepção espiritual. Porque Deus concede dons no espírito do homem. E o que é o espírito do homem? O espírito do homem é a natureza de Deus nele. O espírito do homem é a natureza de Deus na vida dele. É como se Deus pegasse o DNA dele, como se Deus pegasse um pedaço dele, colocasse, soprasse dentro de você. E essa natureza, esse espírito dentro de você, ali é o lugar aonde Deus envia, ali é o lugar aonde Deus coloca as habilidades vindas dele para fluir em você. Então nunca olhe dons a partir de uma ideia natural, a partir de uma ideia de talento físico ou talento natural. Porque o dom nada mais é do que uma habilitação, uma habilidade espiritual que Deus insere nessa natureza, nesse espírito vivificado dentro de você, para que através dessa habilidade um serviço seja promovido para a edificação do corpo de Cristo. Então, dentro desse entendimento, passando uma definição do que vem a ser dom, sempre olhe dom como um atributo, olhe dom como uma habilidade, olhe um dom como uma capacitação. Veja bem, um atributo, uma habilidade, uma capacitação que Deus dá a você, que Deus coloca na sua natureza espiritual. Segundo o que? Veja bem, habilidade, capacitação, atributo que Deus dá segundo a graça dele. E aqui eu quero mencionar mais uma vez a questão da graça. Veja bem, uma habilidade segundo a graça dele, isso anula o mérito. Então nós recebemos uma habilidade, nós recebemos uma capacitação que não tem a ver com o nosso mérito. Então nunca olhe para as questões dos dons espirituais a partir de mérito próprio, porque Deus não olhou a você e viu uma habilidade humana para inserir em você um dom divino. Deus olhou em você, colocou em você a natureza dele, e essa natureza dele habilita ele a inserir as habilidades dele para fluir através de você. Ok? Veja bem, podemos ver, por exemplo, no Velho Testamento alguns exemplos. Quando Deus escolhe Noé, Noé recebeu uma habilidade que não tinha a ver com o seu talento. Ele era um agricultor, mas recebe da parte de Deus uma habilidade de construir navios, ok? Então, de alguma forma, Deus habilita, Deus dá habilidades. E essas habilidades são inseridas na natureza que Ele mesmo inseriu em você antecipadamente. Então é segundo a graça. Então nunca olhe para as capacitações de Deus na sua vida a partir de uma ideia humana, de uma ideia de mérito.
Porque quando você olha a partir do mérito, você corre o risco de se orgulhar. E o orgulho precede a ruína. A gente precisa entender. Então, sempre que você olhar e encontrar em você uma habilidade vindo da parte de Deus, e nós vamos ensinar como, quero estar passando para você como encontrar essas habilidades. Quando você encontra essas habilidades, quando você descobre quais são essas habilidades, nunca tenha um olhar a partir de si, a partir do mérito. Porque os olhos de Deus não estão olhando e procurando os capazes. Os olhos de Deus estão procurando os fiéis da terra. Ok? Então, quando ele encontra pessoas que têm um coração de alguma forma, que tem um caráter, que tem um coração que o agrada, esse coração, esse caráter de alguma maneira se torna uma terra boa para a semeadura dos atributos e das habilidades de Deus na sua vida. Ok? Amém, gente? Vamos lá, vamos continuar. Então, atributo, habilidade, uma capacitação que Deus dá a você segundo a graça dele, não é segundo o mérito humano, para poder usá-lo, para poder, através dessa habilidade, inserir todos esses benefícios no contexto do corpo de Cristo. Veja bem, tem um contexto. Quando Deus coloca e insere em nós um dom, esse dom é para ser usado dentro de um contexto. E esse contexto, queridos, chama-se corpo de Cristo. Por isso que o corpo de Cristo, olha a palavra corpo, tudo que você precisa para viver o seu corpo possui. O seu corpo tem todas as habilidades que de alguma forma te habilita, te capacita a ter vida. Então, quando olhamos para a igreja de Jesus possui, através dos nascidos de novo, todas as habilidades, atributos, capacidades para que ela se manifeste e para que ela opere no contexto da terra. O corpo de Cristo. Veja bem, se você precisa andar, o seu corpo tem os pés. Se você precisa ver, o seu corpo tem os olhos. Se você precisa comer, o seu corpo tem a boca. Se você precisa ouvir, o seu corpo tem ouvido. Se você precisa pegar, o seu corpo tem mãos. Não há nada que você precise que o seu corpo não possua. Então, da mesma forma, nós precisamos ter essa visão. Olhar para o corpo de Cristo e entender que o corpo de Cristo possui todas as habilidades necessárias para que ele se manifeste na terra. Ok? Então, se você é alguém que está inserido a uma igreja local, teve a experiência do novo nascimento, acredite numa coisa: há em você uma habilidade, um atributo segundo a graça de Deus, para que através dessa habilidade, desse atributo, o corpo de Cristo flua em qualquer uma das necessidades terrenas, em qualquer uma das necessidades humanas. Amém? Então, essa definição eu estou trazendo, relembrando, passando a vocês, porque é muito importante você fazer uma separação dessa definição dentro de uma visão de dom no contexto espiritual, dividido e separado de uma definição de talento natural. Talento é como, por exemplo, alguém tem um talento de jogar futebol, alguém tem um talento de cozinhar, alguém tem um talento de fazer pintura, alguém tem um talento para as artes, para a música. Talentos naturais são diversos, e talentos a pessoa pode nascer, como também talentos pode ser algo desenvolvido, ok? Mas o dom é algo espiritual, uma habilidade que não depende da sua naturalidade, é algo que Deus insere no seu espírito para poder usar dentro do contexto do corpo de Cristo. Ok, gente? Vocês estão entendendo essa definição? Está claro para você? Bom, continuando, eu espero que você esteja entendendo a respeito disso. É totalmente natural, pegando aqui um segundo ponto, pegando aqui um momento diferente, é totalmente natural, a partir do momento em que você tem um encontro real com Jesus, você desejar servir, ok? Servir é algo natural, ok? Queremos servir. Queremos e desejamos fazer algo por alguém, por outra pessoa, dentro do local, da comunidade que nós estamos inseridos. É totalmente natural o desejo de fazer algo. Não é natural você estar inserido dentro de uma comunidade, dentro de uma localidade e não desejar fazer nada.
Porque todas as pessoas que tiveram um encontro real com Jesus, é natural ter o desejo de levar as pessoas, é natural querer fazer alguma coisa no meio das pessoas que estão ali inseridos no mesmo contexto que você está. Então, mais uma vez eu afirmo, não é natural o desejo de não servir. É totalmente natural o desejo de querer servir. Se dentro de você, você olha e diz assim, eu não quero fazer nada, eu não tenho desejo de servir, eu não tenho desejo de fazer nada por alguém, o problema não está em alguém. Porque toda pessoa saudável, espiritualmente falando, toda pessoa saudável, emocionalmente falando, em algum momento desperta nele o desejo de fazer algo por outro, o desejo de fazer algo por alguém. E quando nós falamos a respeito desse desejo de servir, desse desejo de fazer algo, nós precisamos entender que o serviço prestado, ele não é a partir de necessidades que existem. Por quê? Porque quando você foi habilitado, capacitado, recebeu um atributo da parte de Deus sobre a sua vida, essa habilitação, esse atributo, essa habilidade que foi dado não segundo o seu mérito, mas segundo a graça do Senhor. Não é mérito para que você não se orgulhe, mas é segundo a graça para que você dependa. O dia que você recebeu essa habilitação, essa habilidade, ela foi muito focal, ela é focalizada. Essa habilidade, ela é centrada em uma função. E aqui é um ponto muito importante. Natural o desejo de servir, não é natural o desejo de não servir. Mas quando eu tenho o desejo de servir, eu não tenho que ir fazer qualquer coisa que surge. Eu tenho que entender o seguinte, se eu tenho o desejo de servir, primeiramente eu preciso descobrir, eu fui chamado, a minha habilidade existe para servir em que área? Você está entendendo? Por isso que nós estamos vendo muitas pessoas que têm o desejo de servir, mas ele não tem uma centralidade no serviço. Então ele se torna uma pessoa de muitas coisas. Ele se torna uma pessoa de muitas funções. E aí quando você olha o corpo, você entende o corpo da seguinte maneira, cada parte do corpo serve, porém cada parte serve dentro de uma função específica. Qual o serviço dos rins? Qual o serviço do fígado? Qual o serviço do coração? Qual o serviço dos pés? Você entende que cada parte, porque quando o Senhor quis falar sobre dons, entenda, quando ele quis falar sobre essas habilidades, ele usou como exemplo o corpo. E dentro do contexto do corpo, dentro da ideia do corpo humano, cada célula do corpo tem uma função específica. Então o seu desejo de servir é lícito. E aí a Bíblia vem e diz em Coríntios 12, quanto aos dons não quero que sejais ignorantes. Quanto às suas habilidades, quanto às suas capacidades, você não pode ficar sem conhecimento. Então desejar servir é ótimo. Se você tem isso vivo no seu coração, glória a Deus. Parte para cima do quê? Da solução de necessidades? Não. Parte para cima e investe no conhecimento da sua habilidade. Porque você nunca receberá recompensa ao exercer uma habilidade fora daquilo que você recebeu da parte do Senhor. É sério, e é duro ouvir isso. E aí nós estamos vendo muitas pessoas querendo servir, e no contexto desse serviço eles ficam frustrados. Primeiro ponto. Por quê? Por que ele fica frustrado? Porque em algum momento ele se sente usado num serviço por alguém. Segundo ponto, ele se sente cansado. Por que ele se sente cansado? Porque ele pode estar realizando um serviço fora da habilidade que lhe foi dada. Pensa comigo, imagine se eu pegar as minhas mãos e trocá-las de lugar com os pés. E a partir de agora eu vou andar com as mãos. Você já viu pessoas andarem? Eu já vi algumas apresentações artísticas que as pessoas andam com as mãos. Agora, é possível andar com as mãos? Sim. Eu posso treinar o meu corpo a andar com as mãos. Porém, isso vai exigir do meu corpo muito mais força, vai exigir do meu corpo
intenso treinamento. Por quê? Porque o que eu estarei fazendo está fora da habilidade. Eu estou usando as mãos para fazer uma função fora daquilo que lhe foi designada, fora da habilidade que lhe foi dada. Vocês estão entendendo isso? Veja bem, eu posso, por exemplo, aqui, pessoas que têm algum tipo de deficiência visual. Nessa deficiência visual, ele precisa explorar de uma forma muito grande a sua condição auditiva, a sua capacidade auditiva. Então ele começa a forçar a sua capacidade de ouvir para compensar a deficiência de ver. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, queridos? Olha a importância. Eu desejo servir, mas o mais importante quando eu desejo servir não está ligado em fazer. O mais importante quando eu desejo servir está ligado em descobrir exatamente a função e a habilidade que Deus já me deu antecipadamente. Por que nós estamos aqui fazendo essas lives no mês de maio? Por quê? Porque o meu desejo é que você descubra a sua função no corpo. A habilidade que Deus te deu. E no momento em que você descobre a sua função, que você descobre a sua habilidade, aí sim você vai se mover dentro de uma pontualidade. E você nunca vai se sentir frustrado, você nunca vai se sentir cansado e você nunca vai se sentir usado. Olha a importância disso. Nunca vai se sentir cansado, por quê? Porque os pés naturalmente andam, porque está na função de andar. As mãos nunca se cansarão de pegar. Os olhos, irmãos, os ouvidos, naturalmente cada um está operando no centro da sua função. E entenda uma coisa, entender o meu serviço, entender a minha habilidade, não tem ligação com aceitação. Aí eu estou ouvindo para fazer parte do corpo. Não, o corpo precisa do ouvido, o ouvido precisa do corpo. Existe uma ligação natural, então nunca estabeleça o seu serviço como critério de aceitação diante de Deus. Porque o que você antes de ser servo, você é filho. Você que está comigo na live, de repente você tem filhos, eu te pergunto, alguma coisa que o seu filho faça define o seu amor e a sua aceitação diante dele? Não define. Então o serviço não define aceitação. Coloque sempre isso no teu coração. Mas esse impulso humano, esse impulso pessoal de querer servir, ele precisa te levar não a suprir necessidades, ele precisa te levar primeiramente a descobrir pontualmente a sua função. Descobriu pontualmente a sua função, agora sim, essa função vai ser conectada às necessidades existentes. E aí é onde você transforma o conhecimento do dom em um ministério que abençoará pessoas. Em um ministério que libertará pessoas. Em um ministério que vai curar pessoas. Essa é a chave. Esse é o foco. Porque nós não podemos mais ver pessoas cansadas, estressadas e entregando tudo, largando tudo, simplesmente porque olharam e falaram assim: eu desisto, eu cansei, eu quero servir, mas eu não sei mais como fazer. Vocês estão entendendo? Ok? Glória a Deus. Bom, essa é a palavra de hoje. A palavra de hoje é despertar você numa busca do conhecimento da sua função, não numa busca desenfreada de suprir necessidades que surgem. Porque você precisa entender algo aqui. Antes de eu encerrar, eu preciso te dar uma palavra. Escute isso. Gente, você não existe simplesmente para resolver e suprir todo e qualquer tipo de necessidade. Se você vive para resolver necessidade, você nunca viverá para cumprir propósito. Se a sua vida é apagar incêndios, você nunca vai cumprir propósito. Se a sua vida é só suprir necessidades que surgem, você nunca vai ser pontual para viver o propósito pelo qual você existe, segundo o que Deus colocou na sua vida.
segundo o que Deus colocou na sua vida. E aí eu te pergunto, você quer estar resolvendo problemas ou cumprindo propósitos? Ah, mas tem um problema ali, eu preciso correr lá, eu preciso correr de cá, eu preciso correr de lá. Ah, se cada um aqui nessa live descobrir a sua função, você vai sair de uma vida ativista e vai entrar numa vida de eficiência. E essa é a ideia. Você ser eficiente naquilo que você foi chamado. Eu tenho 2 talentos, eu trabalho nesses talentos, multiplico, devolvo 4, como a parábola dos talentos diz. Eu entendi os 5 talentos que eu possuo, eu multiplico e devolvo 10 para o meu pai que me deu os talentos. Mas às vezes você não tem, você recebe algo e por não conhecer você enterra. E quando você enterra, na hora de prestar contas, o Senhor vai falar: e aí, aquilo que eu te entreguei, o que você fez? Ah, eu enterrei. Enterrou por quê? Ah, porque eu cansei. Enterrei porque eu estava frustrado. Eu enterrei porque eu não conhecia. Aqui, na live, todo mundo aqui, a minha pergunta é: você sabe qual a habilidade que Deus te deu segundo a graça dele? Você sabe? Você tem conhecimento? Por exemplo, eu poderia dizer, eu não vou falar sobre elas hoje, vou começar a falar sobre isso amanhã. Existem, por exemplo, 3 classes de dons. Amanhã a aula vai ser muito importante. Se eu fosse você, eu traria até papel, caneta para anotar tudo. Existem dons ministeriais, existem dons operacionais e existem dons espirituais. Quais são os dons ministeriais? São 5. Quais são os dons? Para que servem os dons operacionais? Veja bem, as operações têm a ver com a sua personalidade. Sabia disso? Deus olha até mesmo para a sua personalidade humana para te entregar algo que se comunique com a personalidade. A gente sabe que existem tipos de personalidade, não é verdade? E existem os dons espirituais. Quais são os dons espirituais? Os dons espirituais são os equipamentos que você recebe para potencializar as operações ministeriais que você possui. Então a aula de amanhã vai ser uma aula muito pontual. Então eu estarei falando sobre todos os dons operacionais. Na verdade, enfim, quase que impossível falar sobre todos, mas eu vou mencionar quais são de uma forma rápida aqui para vocês. Amém, pessoal? Preciso ir, eu creio que foi muito bom esses 20 minutos que nós estivemos aqui, né, ao todo 21, 22, então todos os dias aqui, meio-dia, eu estarei falando sobre essas habilidades que Deus te deu para que você descubra elas e se torne uma pessoa eficiente, efetiva, totalmente pontual naquilo que Deus te deu. Você não vai viver sua vida, escute isso, você não vai viver somente para resolver os problemas que se apontam de todos os lados. Deus vai te inserir numa pontualidade orgânica. Amém? E você será eficiente naquilo que você foi chamado para ser. Amém, gente? Que Deus abençoe a vida de vocês. Espero vocês. Divulgue essa live, me ajude a divulgar ela, tá bom? Vamos estar juntos amanhã, meio-dia. Estarei aqui novamente para servir você com essa mensagem. Deus abençoe, graça e paz. Forte abraço a todos no nome de Jesus.